Boa noite. Vamos começar a nossa reunião para tentar entender como a gente vai fazer para funcionar uma retomada da nossa economia. É hora da gente rever o nosso planejamento de vendas para adaptar os nossos negócios ao mercado. Afinal, os impactos que a gente sofreu com o coronavírus foram bastante significativos em todos os nossos setores. Assim, eu acredito que a gente vai ter que reajustar algumas coisas. Dentre essas coisas, eu trouxe para a reunião algo que eu acredito que seja as mais importantes. Primeiramente, o motivo dessa reunião, como eu já tinha dito, é fazer a documentação dos nossos projetos futuros, do nosso fluxo de caixa e finanças, ver como isso ficou depois da pandemia e o que a gente pode fazer para retomar, né, a economia da nossa empresa. Os principais impactos que a MR Investimentos sofreu foi, além da dificuldade de demandas, que a gente teve muito, as matérias-primas elas ficaram muito caras e aumentou cerca de 66,6% no último ano. A nossa empresa, ela não possuía canais online, não possuía páginas no Instagram, Facebook, nem nada. E devido a isso, o impacto que a gente sofreu foi muito maior. Algumas estratégias a gente tem que adotar para ver se a gente consegue retomar a economia da nossa empresa agora nesse ano de 2022. Eu acredito que a gente tem que buscar parcerias para captar novos clientes. Como é que a gente vai fazer isso? Com essa alta de competitividade que a gente está tendo no nosso setor, a gente precisa firmar parceria com outras lojas, seja para vender os nossos materiais em outras lojas em outras cidades. A gente também tem que melhorar o relacionamento com o nosso cliente, que isso é essencial para fazer com que eles voltem a comprar nas nossas lojas. Porque o mais importante do que a gente vender as nossas roupas é saber se comunicar com os nossos clientes e construir uma relação próxima. Temos também algo que eu acho o mais importante, que vamos ter que digitalizar nossas vendas. A gente vai ter que criar um e-commerce ou passar a oferecer um serviço de entrega a domicílio. Através de motoboy, a gente vai ter que contratar motoboy ou vai ter um fixo na empresa, né? Essa adaptação ela se faz a mais necessária na nossa realidade pós-pandemia. E como eu falei, a gente não tinha canais online antes e isso foi um fator que fez com que a nossa empresa sofresse muito. Eu acredito que a gente também tem que investir na inteligência de dados para poder alcançar os clientes. Quando eles vão pesquisar alguma coisa, a gente começar a aparecer para eles a nossa loja. A partir dessas informações, eu acho que se a gente conseguir implantar isso ainda esse ano, vamos começar a construir um começo de retomada. Em seguida, a gente também tem outros tópicos muito importantes para trazer, só que depois dessas primeiras coisas são algo, digamos que um segundo plano, depois dessas primeiras coisas já estarem feitas. A gente tem que dar um foco muito grande no serviço e em serviços suplementares. A gente tem que entender que os nossos serviços adicionais, eles também vão agregar valor ao cliente. Facilitar o acesso ao cliente à loja, seja promover uma melhor proximidade com o mercado, um marketing no relacionamento e o desenvolvimento também dos nossos funcionários, uma responsabilidade social, que isso é algo que as pessoas elas estão procurando muito. E após conseguir implantar esses tópicos na loja, acredito que a gente vai conseguir aumentar o nosso alcance. Outras estratégias que a gente pode trazer ao nosso cliente, eu acredito que seja a estratégia de diferenciação. Nisso, a gente vai ter que criar um serviço que ele vai ser percebido como um único. Assim, a gente vai conseguir a lealdade do nosso cliente, a gente vai ter um custo mais elevado, talvez, só que tem que ser algo que o cliente vai estar disposto a pagar. E outra estratégia é de focalização, que onde vai ser construída a partir da ideia dessa satisfação do nosso mercado-alvo e atender às necessidades específicas do nosso cliente. Eu acredito que o nosso marketing ele tem que estar muito afiado agora, porque é isso que vai ser fundamental para a gente. A gente tem que ter uma estratégia bem definida, saber o que a gente vai fazer. E primeiramente a gente tem que conhecer muito o nosso público-alvo. Isso porque os nossos anúncios e ações eles deverão ser voltados para esse público. Eu pesquisando algumas coisas, eu acredito que vai ser bom para nossa empresa a gente criar personas. Por exemplo, em vez de a gente ter um público-alvo genérico do tipo um homem de 18 a 50 anos que mora no Rio Grande do Norte, a gente pode detalhar o perfil
um pouco mais. Aí ficaria, por exemplo, Luiz, 30 anos, mora em Natal, trabalha como professor e faz pós-graduação. Nas horas vagas, ele gosta de andar de bicicleta e ir ao cinema. Ele quer roupas flexíveis para usar tanto no trabalho como para sair depois do trabalho. A gente pode oferecer isso, a gente tem que pesquisar esse público-alvo e mostrar para eles que a gente oferece esse tipo de serviço. A gente tem que fazer um ótimo plano de mídia, que isso vai ser a nossa peça-chave no nosso começo no e-commerce, e investir numa rede de pesquisa, se apresentar aos nossos consumidores quando eles pesquisarem algo, alguma palavra-chave. Por exemplo, alguém está precisando comprar alguma roupa e pesquisa no Google. Roupas masculinas ou então roupas confortáveis. E essas palavras-chave vão direcioná-los diretamente para nossa loja. Então, isso vai fazer com que a gente aumente o nosso leque de oportunidade, nosso leque de cliente. Temos que separar os nossos investimentos para começar a investir tanto no Instagram como no Facebook, através de anúncios. Para a pessoa estar lá mexendo nas suas redes sociais, pesquisar alguma coisa e aparecer a nossa loja. Eu acredito que seja algo que vai fazer com que a gente consiga retomar a nossa economia, que foi tão abalada. Aí, quais são as suas sugestões, Rafael? Bem, acrescentando um pouco do que Milena já falou, focando em qualidade nos serviços, porque vender um produto também é vender um serviço, então a gente pode aplicar a gestão da qualidade para mudar a mentalidade da nossa organização, já que investir nesse serviço prestado para agregar valor ao produto, a gente beneficia o cliente. Então, uma maneira de melhorar esse serviço pode ser mensurar o desempenho do atendimento. Esse processo de quantificar a eficácia e eficiência de uma ação, no caso da nossa venda, ele pode ser focado em duas dimensões. Uma interna, que é a própria organização, e outra externa, que aborda o ambiente em que a organização compete. Pois o que pode ser um serviço de qualidade para um cliente, ele pode ser considerado de má qualidade para outro. Porém, tem alguns elementos que podem ser imprescindíveis para a satisfação do cliente em geral, como a confiabilidade, se a gente está prestando serviço confiável ao cliente, cortesia, se a gente é gentil e paciente com o cliente, procurando entender suas necessidades, uma boa comunicação, usando linguagem clara e acessível, se a gente tem a capacidade para entender as necessidades dos clientes, colocar-se no lugar do cliente, credibilidade, a gente fazer com que o cliente acredite naquilo que a gente está oferecendo, se a gente apresenta competência, mostrando ser conhecedor do serviço e do produto também, transmitir segurança ao cliente na prestação de serviço e a rapidez na resposta, sanando qualquer dúvida que o cliente tenha. A partir desses elementos em conjunto, a gente expressa um pouquinho o que o cliente espera na prestação de serviço. Então, como medir a qualidade no serviço? A gente pode medir a qualidade no serviço através de 3 aspectos. O primeiro seria medidas objetivas. Muitos elementos da qualidade de um serviço ele pode ser avaliado de uma maneira subjetiva, através de aplicação de questionários, por exemplo. Mas a gente precisa também estabelecer algumas medidas para verificar essa qualidade, como o tempo de resposta de serviço, o tempo de execução, a quantidade de reclamações dos clientes, solicitação por cliente e quantidade de erros, por exemplo. O segundo, a gente tem um indicador de qualidade, que a empresa ela deve procurar estabelecer um indicador dos problemas que são apresentados pelos clientes e monitorar ao longo do tempo. Por exemplo, entrega de material errado, entrega na quantidade errada, ou entrega de material sujo, sem condições de uso, como também na demora na entrega, ou até mesmo na descortesia na entrega. No mais, eu acredito que a nossa reunião foi isso. As nossas pautas elas foram trazidas para a reunião e vamos agora botar em prática as nossas metas, os nossos tópicos que a gente trouxe para ver se a gente consegue retomar a economia da nossa empresa esse ano.